Pai seja convosco. Eu gostaria, amado, de ler uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 1, iniciando pelo versículo 18 ao 31, lendo a mensagem. Senhor, a ti toda honra, glória, domínio, poder, majestade, louvado seja eternamente o teu nome, soberano. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, iniciando pelo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o iniquitor? Iniquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, glória a Deus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a nossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que não chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então, o Senhor nos ensina que nós devemos andar em espírito, não é? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem o exemplo dos fariseus, dos religiosos, que imputaram a lei, falavam muito da lei, né? Até hoje existe. Hoje mesmo, na ministração do Evangelho, que Deus me usa para pregar no metrô, e em muitos lugares. E um deles é um metrô. Um rapaz lá, ele, na hora que eu estava fazendo, Deus estava me usando, na verdade é o Senhor, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo estava me usando, ele mencionou lá umas palavras contrárias, né? Porque eu estava falando na parte que tocante a Maria. Eu sempre digo a história de Maria, que ela foi realmente verdadeira e que ninguém pode negar que ela é a mãe do Senhor, mas que nós não devemos, ninguém deve se curvar para fazer petições e que ela não é intercessora, mas que foi uma pessoa, né? Eu digo assim personagem, mas é algo real, né? Eu quero dizer assim, o posicionamento, a mensagem de Maria, ela foi real, é verdadeira e nós devemos reconhecê-la ela como mãe, mas não como salvadora. Então, na hora que eu estava explicando, que o Espírito Santo estava me usando para explicar, ele na hora se levantou contra. Mas, olha, Deus, ele é tão maravilhoso, que nós sabemos que ele é, que aí eu cheguei perto dele, e ele pensava que fosse me intimidar com isso, não é? Mas, até se ele estiver vendo, ele vai confirmar que foi verdade, tudo que eu estou falando é verdade. Quando eu comecei a explicar a ele,
Já no finalzinho da pregação do Evangelho, ele chegou perto de mim na hora de descer, tocou em mim e disse: irmã, agora eu entendi o que a senhora estava querendo dizer. Eu disse: porque eu salientei bem. Eu disse: olha, amado, ele soltou lá umas palavras contrárias e eu falei para ele, no caso foi o Espírito Santo que falou: não diga nunca mais isso, porque todo pecado contra o Filho de Deus, o homem, contra o homem, Deus perdoa. Mas o único pecado que Deus não perdoa é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Nunca mais diga isso. Aí ele disse: tá certo, irmã. É porque eu não entendia. Tinha algumas pessoas que não explicavam. Eu digo: pronto, hoje você aprendeu. Glória a Deus que o Espírito Santo falou com você. Que o Senhor te abençoe tua família. Então ele entendeu. Que bom, não é? Que uma vida ali, eu sei que dentre tantas foram salvas, pelo menos conheceram o Evangelho, está na decisão de cada um, porque, amados, pense numa guerra para pregar o Evangelho dentro do metrô. Quando Deus vai me usar para pregar, sempre chega alguém para interromper, chega alguém para fazer zoada na hora. Mas a gente sabe que isso é natural, porque ali tem um rotativo dos cambistas, né? Os meninos vendendo, é o pão deles que eles estão buscando, ganhando o pão deles. Então é compreensível, mas atrapalha muitas vezes. E tem uns que falam bem alto já para atrapalhar mesmo. Mas é compreensível. A gente tem que ter paciência e saber driblar essa situação e a coisa termina dando certo. Glória a Deus. E esse caso foi um dos que, dentre outros, é sempre por conta de tradição religiosa, não é? Então aqui nessa passagem bíblica, ela fala também sobre isso, não é? Mas a gente sabe que nós devemos andar em espírito. E aqui ele mostra que as coisas loucas, né? O evangelho, o verdadeiro evangelho para o mundo é loucura. E Deus usa as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, aquela que você às vezes, ou alguém não dá nada, né? Diz assim: aquilo ali é fraco, aquilo ali é fraca, tem, né? Não tem capacidade, não sei o quê, mas o Senhor surpreende. Surpreende. Olha, amados, eu tenho tanta experiência na minha vida e eu creio que é assim na sua também e de tantos por aí, né? Nesse mundão que a gente vive, porque a gente está na terra, né? Somos contidos no mundo. Embora quem é de Cristo, quem já reconheceu Cristo, creu e confessou Cristo, ele nos torna novas criaturas. Então mas a gente está contido no mundo, embora sejamos seguidores de Cristo, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. E temos experiência aqui nessa terra, vivenciamos, não é? Cada um de nós vivenciamos experiências aqui nessa terra. E dentre essas experiências, tantas quais já tive, teve experiência que eu pensei assim: eu não vou dominar isso aqui, eu não vou dominar. Mas olha, Marta, eu até postei outro dia, e a gente sabe que isso aí também é tudo direção de Deus, que o impossível é até você tentar. Tem coisas realmente que não são possíveis porque tudo deve ter a permissão do Senhor. Mas muitas coisas a pessoa deve buscar fazer, deve ter a ousadia do Espírito Santo, buscar em Cristo Jesus, e Ele vai dar ousadia para fazer o que é bom, claro, na prática do bem, buscando o entendimento, a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria, o Senhor diz que Ele dá de graça, não é? Nós sabemos que Ele dá de graça aquele que pede. Temos o exemplo de Salomão, que ele poderia ter pedido quando o Senhor disse:
o que ele queria, qual que ele almejava. Ele disse desculpa, gente, ele queria era sabedoria. Ele pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, mas o Senhor deu, além da sabedoria, o Senhor deu riqueza a ele. Né? Embora no caminhar, no final da história aí, ele se corrompeu, né? A gente sabe a história de Salomão. Ele teve muitas mulheres e teve concubinas e se desviou, porque muitas delas tinham idolatria e ele se corrompeu. Não deveria ter sido assim, não é? Deveria ter fidelidade ao Senhor, porque a glória do Senhor ele não divide com outros. Está em Isaías 42:8. Se alguém quiser constatar, examinar as Escrituras. E assim nós devemos ser como os bereanos, examinar as Escrituras. E essa passagem bíblica, ela nos mostra, como o apóstolo Paulo falou, que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é verdade? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz que excede todo entendimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como o Senhor nos perdoa, Senhor. Nós devemos perdoar para que também possamos ser perdoados, em nome de Jesus. Porque teu é o reino, o poder, a glória, eternamente, para todo sempre. Amém. Santo poderoso é o Senhor, fiel, muito digno de louvor e adoração. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Deixa eu ver se eu tenho mais algo aqui. O Espírito Santo tem algo a acrescentar. Ainda sobre esse capítulo aqui, só uma coisa a acrescentar. Esse capítulo diz respeito para a loucura a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. A palavra é loucura para os que perecem, para os que creem, porém, é o poder de Deus. Só é isso que eu queria acrescentar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.